Nesta aula, você dominará as relações com as células de uma planilha e aprenderá como tratar as células nas fórmulas usando referências relativas. Vamos agora entender como é que funcionam os cálculos dentro do Excel. Aqui na célula F3 eu simbolizei um cálculo, 3 mais 5 dividido por 2. Na célula G3 eu coloquei igual e na H3 eu coloquei o resultado. Aqui é como é que funciona na matemática. Na matemática nós fazemos o cálculo e depois colocamos o número igual e temos o resultado. No Excel é totalmente invertido. Para que eu possa começar um cálculo no Excel, eu tenho que digitar o sinal igual. Depois de digitar o sinal igual é que eu aplico o cálculo. Nesse caso aqui, 3 mais 5, fecha parêntese, dividido por 2. Ao teclar Enter, vai me dar o resultado 4. Na barra de fórmulas me mostrou o que aconteceu dentro da célula F8. O que é que foi digitado lá dentro? Lá dentro foi digitado dessa seguinte forma. Igual, abre o parêntese, 3 mais 5, fecha parêntese, dividido para 2. Teclando Enter, ele já calculou tudo isso e me deu o resultado 4. Então você pode ver que para começar um cálculo no Excel, você tem que primeiramente digitar o igual e depois fazer um cálculo. É aqui como é que funciona na planilha do Excel, diferente da matemática. E aqui você pode ver aqui na linha 5, igual B9 mais B10 dividido por B11, com referência. Então, pessoal, vamos trabalhar agora com referências. A referência, ela não trabalha com valores dentro da fórmula, ela trabalha com referência onde esses valores estão. Então, aqui é somente um exemplo e na prática nós vamos ver como é que funciona aqui. Eu fiz aqui uma lista e fiz uma segunda lista. Para trabalharmos com referência, eu vou clicar aqui na célula B4 e vou digitar o número 3. Na coluna C4 eu vou digitar o número 5. Na coluna D4 eu vou digitar o número 2 e teclar Enter. Vou vir aqui onde eu vou aplicar o resultado. Igual, abre o parêntese. Aberto o parêntese eu vou procurar o valor que tem o número 3. O número 3 está na célula B4. B4 mais o número 5 está na célula C4. 5, fecho o parêntese, dividido. Agora eu vou clicar no valor 2, que está na célula D4, por 2. Você pode ver aqui embaixo como é que está sendo referenciada a nossa fórmula. B4 mais C4 dividido por D4. O que quer dizer isso? Quer dizer que dentro dessas células estão os valores que eu quero aplicar. No caso, 3 mais 5 dividido para 2. Você pode ver que ele faz uma referência colorida para que nós possamos identificar onde estão os valores. Teclando Enter, ele vai me dar o valor 4. Clicando aqui na célula que foi digitada esta fórmula, na célula F10, veja aqui na barra de fórmulas que não tem escrito nenhum valor. Então, essa aqui é uma fórmula com referência. Na célula aqui F8, nós temos uma fórmula normal e aqui com referência. Eu fiz até aqui uma outra lista para que você possa entender também. Vou fazer a mesma coisa com referência. Igual, abre o parêntese, vou clicar aqui em 3, mais 2, fecho o parêntese, dividido para 2. Também estou trabalhando com referência, só que no caso aqui, B8 mais B9 dividido por B10. Vou teclar Enter e deu 2,5. Vou clicar aqui na célula e vou ver a referência que foi aplicada. Ele está me referindo aos valores que estão em B8 mais B9 dividido pelo valor que está no B10, que são esses valores. Trabalhar com referências é muito importante. Por quê? Porque eu não trabalho com números fixos. Quer dizer que, se eu alterar este valor para 4 e teclar Enter, note que aqui na célula B12 o valor mudou. Por quê? Porque na célula B12, se eu apertar aqui e dar um clique duplo, ele vai me mostrar as referências e não valores fixos. Isso quer dizer que eu posso alterar valores na minha tabela e automaticamente, quando eu altero valores na minha tabela, nesse caso aqui eu vou alterar um outro valor para 3. Quando eu teclar Enter, automaticamente ele já calcula aqui. Então, trabalhar com referências é muito importante, porque eu posso alterar valores dentro da tabela e automaticamente a fórmula se atualiza. Para que eu possa copiar esta fórmula relativa para a coluna ao lado, veja que ao selecionar a célula, ela tem aqui um ponto no canto inferior direito. Colocando essa cruz branca, que é seu cursor no Excel, colocando ele aqui no canto, ele vai mostrar uma cruz preta. Isso quer dizer que, se eu clicar com o botão esquerdo do mouse
pressionar e arrastar para a direita e soltar, automaticamente ele vai copiar esta fórmula que estava na B12 para a C12. Por quê? Por que ele fez isso? Ele entendeu que a fórmula que está na coluna B automaticamente passa para a coluna C, porque a distância da coluna B para a coluna C é somente mais 1, e ele já calcula o resultado também com uma fórmula mais 1. Clicando aqui na C12, você pode ver, dando um clique duplo, C8 mais C9 dividido para C10. Eu nem precisei digitar de novo, porque o Excel ele já entendeu que eu só arrastei de uma coluna para outra ao lado, e o Excel já calculou tudo isso para mim. Ele já aplicou a fórmula. Então isso significa trabalhar com referências relativas. Por quê? Porque trabalhar com referências relativas facilita muito o meu trabalho. Vejamos aqui mais alguns exemplos. Quando você for digitar uma célula e precisar digitar os títulos das células, tanto faz ser minúsculo como maiúsculo, o Excel ele vai interpretar da mesma forma. Então, trabalhando ainda com fórmulas relativas, eu vou aqui na célula E5, vou digitar igual e vou escrever o seguinte: C4. Eu estou dizendo para o Excel que eu quero que esta célula E5 fique com o valor que está na célula C4. Então, tudo que eu digitar na célula C4 vai ficar igualmente aqui na célula E5. Então, igual C4. Se eu quiser confirmar, eu posso de duas formas. Teclando Enter, que ele desce para a linha abaixo, ou teclando Tab, que ele passa para a coluna ao lado. Vou teclar Tab. 5. Veja que na célula E5 ele está copiando tudo que eu fizer aqui na célula C4. Na célula F5 vou fazer a mesma coisa, igual a D4. Ok? Teclando Enter agora, ficou 8, porque ele apenas copiou o que está escrito aqui. Então, se eu vier aqui no C4 ou no D4 e eu alterar para outro valor, vou colocar aqui 12 e vou teclar Enter, automaticamente muda aqui. Porque tudo que está aqui na E5 se refere à célula C4. Você pode ver aqui na barra de fórmulas. E também tudo que está aqui na F5 se refere ao D4. Você pode ver aqui também na barra de fórmulas. E eu venho aqui no D4 e altero o valor para 45, teclo Enter e automaticamente muda aqui. E aqui você está vendo a importância de trabalhar com referências relativas. Já aqui nesta outra tabela, só para finalizarmos a nossa aula, vamos aqui na célula B12 e vamos aplicar os valores aqui. Vamos fazer de uma outra forma. Eu vou digitar igual, ao invés de digitar o nome da célula onde estão os valores, eu vou clicar em cada uma. Igual, abro parêntese, B8 mais B9, fecho parêntese, dividido por B10. Vou teclar Enter e apareceu 2,5. Dessa forma, eu fiz o que? Dando um clique duplo, eu peguei o valor que está na B8, somei com o valor que está na B9 e dividi pelo valor que está na B10. Isso não vai me interessar quais são os valores, eu quero as referências. Teclando Tab, ele passa para a coluna ao lado e o resultado fica aqui, 2,5. Vou clicar aqui no resultado, vou vir aqui no grupo de alinhamento e vou centralizar. Igual, agora eu vou pegar os valores que estão na coluna C. Abro parêntese, C8 mais C9, fecho parêntese, dividido por C10. Teclando Enter. Veja que na primeira coluna, aqui na coluna B, eu cliquei nas células onde estavam as referências. Já na coluna C, eu digitei o nome da célula onde elas estão. Ainda aqui na célula C12, eu vou aqui no grupo de alinhamento, vou centralizar e veja a diferença. Dando um clique duplo aqui na C, você pode ver que ele se refere aos valores que estão na célula C8 mais C9, dividido pelo valor que está na C10. Teclando Enter. E veja que se eu vier aqui em qualquer um dos lugares que eu já apliquei a fórmula, clicar aqui, por exemplo, na C8 e alterar o valor para 56, por exemplo, e teclar Enter, aqui embaixo já vai alterar o valor. E para que eu possa aplicar para estas duas sem precisar ir lá e digitar tudo de novo, eu só apenas clico aqui em uma que já tem a fórmula, venho no canto inferior direito, quando aparecer essa seta preta, eu pressiono o botão esquerdo do mouse e puxo para o lado
arrastando até o final da tabela. Solto e ele já aplica a fórmula relativa para as outras células, entendendo que se eu estava na coluna C, vim aqui no canto inferior direito, segurei e arrastei para o lado, ele somou mais duas colunas e automaticamente ele já pegou os valores que estão na coluna D e os valores que estão na coluna E. Veja aqui, dando um clique duplo, ele mostra D8 mais D9 dividido por D10 e dando um clique duplo aqui, ele me mostra E8 mais E9 dividido por E10. Teclando Enter. Então tá aí, pessoal, é assim que nós trabalhamos com correlações relativas e também tivemos uma pequena introdução sobre fórmulas no Excel. Até a próxima, pessoal!